Olá, viajantes! Se preparem que a história de hoje é um pouco longa. O relato de hoje é uma história real. Essa história é contada pela Liliana. Ela viveu e ainda está vivendo sob o efeito de trabalhos de magia negra. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Meu ex-marido fez trabalhos de magia para mim. Boa tarde, meu nome é Liliana. Tenho 31 anos. Sou natural de uma pequena cidade da Colômbia. Fui educada sob os princípios de respeitar, estudar e ser uma boa dona de casa e mãe de família. Pelo menos foi assim que minha mãe sempre desejou: eu ser adulta e ter a capacidade de sustentar uma família. Assim como ela foi ensinada para ser uma menina de casa, que não se mete em nenhum tipo de problemas. Daquelas que são amadas no bairro por toda a vizinhança, por ser uma boa mulher. Desde que eu era criança, ouvi falar de bruxas, de pessoas cuja alma está em pena, e que algumas fizeram trabalhos para ajudá-las na prosperidade, mas também bruxaria para fazer o mal. Lembro que aqui na vizinhança, quando eu tinha 12 anos, disseram que tinham feito trabalho para Dona Maria, para tirá-la de casa, e um para tirar sua vida aos poucos, porque seu marido teve um caso com uma mulher e ela queria que ele deixasse sua esposa. Quando ele não concordou, ela começou a praticar a feitiçaria, para que ele deixasse sua esposa e ficasse com ela. Pelo menos foi isso que minha mãe falou quando conversava com meu avô. Eu sempre ouvi eles falando, mas eu realmente não acreditava nessas coisas. E deve ser porque nunca tinha acontecido comigo. Quando fiz 20 anos, eu conheci o pai das minhas filhas, Luiz Antônio. Nosso relacionamento foi algo muito lindo, desde que começou. Ele era um homem trabalhador e muito responsável. E eu também sentia que era um amor lindo, daqueles que poucos veem. Depois vieram nossos filhos, e tudo parecia ainda melhor entre nós. Já tendo contado isso, quero que saibam que fui uma pessoa que acreditava muito pouco em coisas paranormais, até que isso aconteceu comigo. Então, sem rodeios, passo a contar a experiência que tive com bruxaria, que foi feita por Luiz Antônio. Sim, o mesmo pai das minhas filhas. Há 2 anos decidi terminar o relacionamento com meu companheiro, que já durava mais de 11 anos. Considerei que realmente não havia mais nada do que existiu entre nós um dia. Eu queria ficar em paz comigo mesma, fazer tudo o que deixei para trás, ou ser submissa, meus estudos, amizades, emprego. Depois disso, minha vida deu uma guinada que eu desejava há muito tempo. Acreditem, desde que terminei aquele relacionamento, tive um momento muito tranquilo. Eu conseguia dormir sem complicações. Não havia mais discussões, como quando ele estava em casa. Mas eu estava errada, ou pelo menos foi o que eu pensei. Pouco depois de 4 meses, começaram a acontecer coisas estranhas. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável e me exercitei, e comia de forma saudável para ficar em forma. Depois do rompimento, comecei a sentir muitas dores de cabeça todas as noites. Por causa disso, eu tive uma terrível falta de sono. O cansaço que tive por causa disso foi estranho. Por mais que eu conseguisse dormir à noite, sentia como se eu não tivesse feito. E essa situação fez com que não conseguisse me concentrar no trabalho. Sem dúvida era isso. Ficava pensando às vezes quando chegava em casa na hora do almoço, deixando tudo sobre a mesa, a comida que eu mesma preparava. Eu perdi o apetite. Na época, eu trabalhava como auxiliar de contabilidade e assumia a tarefa de buscar informações no Google sobre o que estava acontecendo comigo. Tudo apontava para que fosse produto do esgotamento, pois muitas vezes trabalhava muito e até tarde. À noite chegava em casa e continuava trabalhando, porque não estava com sono
e resolvi não prestar muita atenção no que estava acontecendo comigo, mas bem pensei que fosse outra coisa. E assim se passaram os dias, semanas e meses. Um dia cheguei em casa do trabalho e estava entrando em casa, quando de repente ouvi que estavam andando no telhado, o que me deixou alerta e com medo quando abri a porta. Mas a casa era minha e eu não podia permitir que alguém tentasse roubar o pouco que eu tinha. Acendi a luz e falei: "Chamei a polícia." Disse isso para ver se havia alguém na casa, mas percebi que não tinha ninguém. Não prestei muita atenção, talvez fosse psicose por cansaço. De repente pensei que o cansaço somado ao estresse poderia me deixar assim, porque também tenho 2 meninas. Deduzi que era tanto o estresse do trabalho quanto cuidar das minhas filhas sozinha. Agora que estava solteira, devo dizer que era um problema. Embora me contassem, desde criança, e ouvisse falar de bruxas, o que elas eram capazes de causar nas pessoas ou em famílias inteiras, eu era uma mulher que não acreditava nessas coisas. Eu dizia que elas não existiam, que só existiam nos filmes e nas histórias. Foi assim que se passaram os dias e os meses. Foi quando as coisas começaram a ficar muito ruins. Como mencionei, não conseguia me concentrar no trabalho. Tudo dava errado. Esqueci as coisas, muitas vezes me aconteceu que eu estava trabalhando de um momento para o outro, não conseguia me lembrar o que eu estava fazendo. Parava e deixava as coisas por fazer. A chefe que eu tinha naquela época me chamou a atenção e me perguntou o que havia de errado comigo, que antes eu era uma excelente funcionária e o que me preocupava tanto para eu deixar de trabalhar. Minha chefe também me pediu para ir ao médico. De repente, foi o cansaço que me tomou e o estresse pelo que passei no rompimento com o pai das minhas filhas. Então, acreditei nas palavras dela. Fui ao médico, contei o que estava acontecendo comigo. Ele me mandou fazer alguns exames, tive que esperar o resultado, mas como sempre demorava, a essa altura eu já estava perdendo peso, meu cabelo caía. À noite, quando eu chegava, sentia no meu quarto que alguém estava me observando. Sentia uma sensação estranha em meu corpo. Muitas vezes acordava exausta, como se meu corpo não tivesse descansado à noite. Não tinha vontade de comer e todas as coisas estranhas que aconteciam comigo não pararam. Eu ainda não acreditava nessa coisa de bruxaria, mas comecei a considerar um pouco. Mas depois, logo refletia e dizia para mim mesma que isso não existia. Resolvi agir, como se essas coisas não pudessem acontecer, e que era melhor esperar pelos exames. Então continuei focando no meu trabalho e nas minhas filhas. Um dia, enquanto eu estava em casa, a minha filha mais velha veio até mim e me disse que queria me contar uma coisa, mas ela não queria que eu a repreendesse. Então ela me contou que muitas vezes, quando ela estava dormindo, ouvia passos dentro de casa. Várias vezes ela acordava para ir ao banheiro e ela via uma mulher vestida de preto saindo do meu quarto com o cabelo todo bagunçado. Ela é uma mulher muito velha. O cabelo dela está sem cor. Naquele momento, olhei para minha filha e lhe disse: "O que você disse quando você a viu?" "Mãe, ela me dá muito medo. Quando aquela senhora sai do seu quarto, ela olha para mim de frente e então eu corro de volta para o quarto, para entrar debaixo dos cobertores. Mas ela para na porta do meu quarto e dá uma risada horrorosa. Acontece quase todas as noites. Mas ela sempre sai do seu quarto. Eu nunca a vi entrar." A verdade é que eu não prestei muita atenção. Pensei que era coisa de criança. Tinha certeza que minha filha estava assistindo muitos filmes de terror. Ou talvez tenha sido por falta de atenção que ela teve tempo de criar uma pessoa imaginária para se distrair. E isso me fez refletir. O fato de estar passando muito tempo sem minhas filhas. E já fazia muito tempo que não as ouvia seriamente. O que estava acontecendo com a minha filha?
Decidi levar isso para o lado da psicologia, para que visitássemos um especialista. Quando fiz isso, ele me disse que não era um distúrbio do sono, era apenas imaginação, alucinações e que no meu caso era produto do estresse causado pelo rompimento e as novas responsabilidades que eu sabia que teria que cumprir para sustentar a minha família. Uma noite de madrugada, senti um calor imenso. Era por volta das 3 da manhã. Eu suava muito, levantei da cama como se o quarto estivesse pegando fogo. Foi insuportável a sensação. Naquele momento, peguei meu celular, mas quando peguei, ele acendeu e começou a vibrar. Era uma ligação. A verdade é que fiquei com medo, porque naquela hora só notícias ruins são dadas. Eu respondi, mas uma voz podia ser ouvida como um eco muito profundo. Eu não entendi o que estavam dizendo. Eu não sei como descrever para vocês aquela voz. Eu apenas senti algo horrível que passou pelo meu corpo inteiro, arrepiando até as minhas pernas e perdendo as forças. Eu não consegui dormir o resto daquela madrugada. Também não me atrevi pela manhã a discar aquele número novamente. Naquele dia, eu me arrumei cedo para estar pronta e ir trabalhar. Eu preparei um café preto bem forte para me ajudar a ficar acordada. Usei maquiagem para não mostrar que não havia dormido. Mesmo assim, quando cheguei ao trabalho com as olheiras maiores, minhas colegas disseram e perguntaram o que estava acontecendo na minha vida que não me permitia dormir. E se fosse, por que eu não estava comendo? Porque já tinham percebido que eu estava perdendo muito peso. Inclusive, se notava que estava perdendo massa muscular. Elas também viram como eu estava perdendo o cabelo. Elas me ouviram reclamar de dores de cabeça constantes. Os braços e o corpo doíam. Era uma dor constante dia e noite. Embora eu estivesse tomando remédios e no final não conseguia dormir, mas também disse a elas que achava que era tudo produto do estresse. Ao que continuei dizendo que não estava acontecendo nada grave comigo. Nesse momento, uma das minhas colegas me disse algo que me lembro muito bem, porque já era hora do almoço. Minha amiga disse: "Será que não estão trabalhando você com bruxaria?" Eu já estava em um ponto em que não aguentava mais. Me senti esgotada e comecei a chorar. Disse a ela que a verdade é que não sabia por que eu me sentia tão mal. Ela me disse: "Por que você não procura a ajuda de alguém que tenha conhecimento dessas coisas? Alguém que lê as cartas, tabaco, um bruxo que possa te observar para saber o que você realmente tem." A verdade é que eu não queria. Eu disse a ela que não ia me incomodar com isso. E eu também não acreditava nessas coisas. Também argumentei que não eram coisas boas. Deus não veria isso com bons olhos. Então ela me disse o seguinte: "Se você continuar esperando ter a resposta que você quer ouvir, você simplesmente não vai melhorar assim sem fazer nada." Bem, da minha parte, eu realmente vejo. Você está em uma situação muito ruim. Você foi a psicólogos, médicos e especialistas, e a única coisa que eles disseram foi que você tem um distúrbio do sono, mas eles não conseguem encontrar mais nada. E se estão trabalhando você com bruxaria, os médicos nunca encontrarão nada, porque é assim que acontece nesses casos. As palavras que minha companheira havia me dito ficaram ressoando em mim. Quando o dia terminou, fui direto para casa. Embora estivesse exausta, não conseguia dormir. Resolvi ficar de olho na minha filha mais velha, porque ela ainda dizia que via a mulher saindo do meu quarto com um vestido negro. Então, os dias foram passando. A mesma coisa se repetia constantemente. O único que minha filha fazia era chorar. Foi nesses dias que os alarmes em mim dispararam. Eles ligaram quando comecei a acordar com arranhões. Numa ocasião em que consegui dormir, acordei com tantos arranhões. Era impossível, contei 33 na pele toda. Nem numa briga dava para conseguir tantos. Acordei com os arranhões nas pernas, nas costas, nos braços.
Minhas partes íntimas também começaram a doer. E não doíam nem quando eu tinha intimidade por muito tempo à noite. Depois disso, comecei a ter hematomas por todo o corpo. E foi nesses momentos que entendi que não era questão de remédio, nem de psicólogo. Já tinha ultrapassado os limites do normal. 1 ano com aqueles sintomas, com toda aquela situação. Eu estava sofrendo demais. Minhas filhas não estavam muito bem. Por isso, tomei a decisão de procurar ajuda. Nessa época, eu já pesava 35 quilos. Meu peso corporal era de 55. Eu já havia perdido quase metade do meu peso. Foi aí que meu médico começou a me ligar para avisar que todos os exames que ele fez em mim estavam normais. Segundo o médico, eu estava completamente saudável. Não havia doenças ou algo que pudesse estar me afetando. Embora ele mesmo tenha notado que minha saúde havia piorado ainda mais. O que, em comparação com os exames, não poderia ser possível. Nem ele mesmo entendeu o que estava acontecendo comigo. Foram rigorosos ao analisar tudo. Então ele me disse que não poderia me ajudar. Talvez outro médico descobrisse o que estava acontecendo comigo, mas eu não acreditava que fosse possível. Foi naqueles momentos em que a ciência e a medicina não tinham explicação. Então lembrei das palavras da minha colega de trabalho. Comecei a chorar, fiz isso de forma inconsolável. Aí me lembrei daquele meu ex-companheiro, pai das minhas filhas, de quem eu não sabia nada há muito tempo. Não sei por que isso me veio à mente, quando ele chegava tarde em nossas brigas e discussões. Por um lado, sempre me senti segura, mas agora isso acontecendo comigo, por acaso alguém me recomendou uma senhora. Me disseram onde encontrá-la, que era muito boa em remover males de bruxaria, limpar e curar pessoas. Eu fui, embora pela minha cabeça passasse que eles eram uns estafadores, me dariam um golpe, porque tem muitos casos de pessoas com quem isso aconteceu e acabavam perdendo o dinheiro, mas não ajudavam. Quando eu cheguei, a senhora me mandou entrar, mas a verdade é que alguma coisa me impediu e saí daquele lugar. Fui para casa. No dia seguinte, também tentei voltar, mas quando cheguei perto, algo me disse: não entra, é melhor ir para outro lugar. Já de madrugada, apesar de não conseguir dormir, pensei muito no meu ex-companheiro e nas coisas lindas que vivi com ele. Eu só me lembrava dessas coisas às 3 da manhã. Comecei a sentir muita falta dele. Houve várias ocasiões em que decidi voltar a procurar a senhora para que ela dissesse o que eu tinha. Mas sempre que eu tomava a decisão, aquela voz me dizia para não fazer isso, para ir embora. Também me lembrava que eu não acreditava naquelas coisas, que não eram coisas que agradariam a Deus. Depois de alguns dias de tentativas e fracassos, a minha vida começou a ser como era antes. Era como dizer que estava voltando à minha vida normal. Estava comendo, estava com bom apetite, estava dormindo de novo como antes. Estava descansada, me sentia calma, como se nada tivesse acontecido comigo. Era como se nunca tivesse ficado doente. A minha filha deixou de ver a senhora, que dizia que saía do meu quarto. Decidimos também mudar de casa. Fomos morar em uma que fosse mais próximo do meu trabalho. Nessa casa, nenhum barulho se ouvia. Era um lugar tranquilo. Os passos que se ouviam antes desapareceram. Os ruídos, as portas não batiam mais. E de manhã, os cobertores não apareciam mais rasgados. Então pensei que tudo tinha voltado ao normal. Era tudo produto do estresse. Foquei no fato de que tudo tinha sido produto do cansaço, por não conseguir dormir bem. E também não acreditava em bruxaria. Então foi bom não ter desperdiçado meu dinheiro, já que, de acordo com os meus pensamentos, eles iriam me enganar. E não existia nenhuma dessas coisas, que não era motivo para ficar alarmada. Por acaso, no decorrer desse tempo, conheci aquele que hoje é meu novo parceiro, um jovem responsável e trabalhador. Ele é um bom pai para minhas filhas. Começamos a conversar. Ele começou a me contar como era a sua vida.
começamos a sair e ter uma relação, porque nos entendíamos bem. Era muito amável e carinhoso comigo. A confiança chegou a um nível tão grande que lhe contei toda a minha vida, inclusive as coisas estranhas que aconteceram na outra casa. Ele realmente me aceitou quando soube de tudo e ficou assombrado quando eu disse que não acreditava em bruxaria. Ele disse que ele acreditava. Então começou a me contar vários casos que desde criança ele via com as pessoas em seu bairro, em que faziam mal às pessoas, tornando suas vidas impossíveis. E até mesmo em sua família haviam feito uma amarração, e eles puderam agir a tempo de retirar a amarração e fazer uma limpeza. Depois de tudo, o trabalho não era muito forte. Depois que ele me contou isso, fiquei com vergonha e não me atrevi a continuar contando tudo o que havia acontecido comigo, até porque eu não queria dizer a ele que era totalmente cética. E como estávamos em um relacionamento muito bom, até o ponto que, depois de quase um ano, ele sabia que eu já tinha 2 meninas e que elas eram minha adoração. A única condição que eu tinha para o meu relacionamento era que, por favor, não brigasse ou tivesse diferenças com elas. Felizmente para mim, ele e elas iniciaram um relacionamento lindo de amizade, de respeito e apreço. Foi por isso que me motivou a dizer a ele para vir morar na minha casa. Mas foi aí que os problemas se tornaram presentes novamente. Cerca de 2 meses morando na mesma casa, os pesadelos começaram. Eu comecei sonhando com uma mulher vestida de negro, quase o tempo todo. Em outras ocasiões, outras pessoas, mas todas elas se vestiam de negro. Eu também vi uma estrela, não lembro se era de 5 ou 6 pontas. Também pude me ver no meio dela e que eu estava queimando. Houve muitas noites em que isso também foi recorrente. Eles começaram a ouvir passos novamente e coisas sendo jogadas na sala ou na cozinha. Por fim, meu companheiro me perguntou o que realmente estava acontecendo. Eu disse a ele que não sabia, que era o que eu já havia contado a ele antes. Ele me disse que parecia que tinham feito algum trabalho de bruxaria para mim, pois era como ele lembrava quando era criança. Falou que conhecia alguém que poderia nos ajudar. Então eu disse a ele que não acreditava nisso, que era melhor irmos à igreja novamente. Quando eu estava descendo as escadas, no primeiro degrau, senti que colocaram a mão atrás de mim, tentando me jogar, mas consegui me segurar no corrimão. Eu poderia ter caído no vazio, e não está contando isso para vocês. Não conseguia dormir, sentia muito calor. Apareciam muito hematomas na minha pele quando eu estava dormindo. Sempre acordava às 3 da manhã. Via coisas estranhas, alguém me atacava, sentia como se estivesse subindo em cima de mim, tentando me enforcar, me deixando sem fôlego. Com medo, busquei por ajuda, tentando impedi-los de causar danos ao meu parceiro, que pôde ver absolutamente tudo o que acontecia. Novamente, como eu não queria ir com alguém que soubesse sobre bruxaria, ele me disse que então deveríamos ir à igreja. E para obter ajuda, fomos com um pastor. Quando meu companheiro e eu fomos misteriosamente à igreja, senti uma força que estava me impedindo e não conseguia entrar nem mesmo chegar até a porta. Isso me deu aquele desespero e vontade de ficar sem ir na igreja. Não pude ficar. Senti algo que só Deus pode saber e descrever. Quando o pastor começou a dar o culto, eu não queria ficar. Algo me levou a querer sair. Então meu companheiro me apoiou o melhor que ele pôde e dando-me forças. Acontece que decidi que deveria falar com o pastor que estava ministrando o culto para contar-lhe o que estava acontecendo comigo naquele dia. O pastor queria fazer uma oração para mim e justamente na frente de toda a congregação. O que eu tinha naquele dia foi revelado ao pastor, segundo o meu companheiro, porque eu não lembrava de quase nada.
Ele disse ao pastor que não tinha autoridade para tirá-lo do meu corpo, que ele não era ninguém, queria ficar comigo, que eu pertencia a ele e por isso morava na minha casa, que conhecia a Bíblia de trás para frente e dizia tudo isso pela minha voz, mas com um tipo de voz diferente, mais grossa, e dava gargalhada. Foi então que o pastor imediatamente me mandou para um exorcista. Mas esse exorcista disse para o meu companheiro que não podia fazer nada. Ele me confiou a Deus, pois disse que o ser era muito forte. Pediu que eu orasse todos os dias. Foi muito difícil para mim orar todos os dias, para poder suportar o mal, pois eu esquecia e não podia começar a rezar o Pai Nosso, porque não me lembrava de uma única palavra. Meu parceiro reiterou que ele estava cansado de me ver sofrer. Então fomos até uma senhora, aquela que ele tinha me falado. Ele era a minha bengala. Isso me deu coragem de ir ver a senhora, para ver o que eu tinha. Para minha surpresa, era a mesma que tentei entrar em contato várias vezes e não consegui. Mas dessa vez tive que entrar. Meu coração batia 1000 por hora. Ela perguntou qual era o meu nome. Depois disso, ela começou a me contar o que haviam feito. Os trabalhos de bruxaria em mim era para que tudo desse errado, que um espírito havia sido enviado para me fazer mal, porque eu não conseguia dormir, porque não conseguia comer, porque estava perdendo o apetite. Me contou tudo o que estava acontecendo comigo. Então ela ficou em silêncio olhando para mim, para me dizer algo horrível. A pessoa que te machucou foi seu ex-companheiro. Ele se sente muito ofendido porque você o deixou. Ele ainda é apaixonado por você. Ele zomba de você, diz que se você não for dele, você não será de mais ninguém. Praticamente a senhora, sem ter dito nada para ela, contou a minha vida no último ano de 2020, sobre como eu tinha suportado tanto mal. Isso me fez chorar, inconsolavelmente, abraçando meu companheiro. Não podia aceitar. Como ele pôde ter feito tanto mal? Ele nem teve misericórdia de suas próprias filhas. Não consigo acreditar, porque nunca pensei que esse homem fosse fazer isso comigo. Meu atual parceiro me disse: é bom que você acredite nas coisas que ela disse. Eu não acreditava no que estava acontecendo comigo com a bruxaria. Eu disse não, que eram superstições, que talvez eu estava ficando louca. Então a senhora me disse que era disso que se tratava o trabalho, que eu não acreditasse, que o que eles queriam era me enlouquecer, que meu ex queria me ver na rua implorando, pedindo esmolas. A senhora me disse que tinham feito algo com a minha calcinha. Ele tinha pegado para me fazer um grande mal. Ele enterrou atrás da minha antiga casa, onde eu morava, com ele. Ele era obcecado por mim. Tudo isso e muitas outras coisas. A mulher me contou tudo, o que no final me convenceu, porque na verdade tanto sofrimento não poderia ser normal. A senhora me disse que deveria começar a fazer trabalhos de limpeza comigo, porque já fazia muito tempo e tive sorte de ainda estar viva. Meu espírito era muito forte e eu tinha muita força de vontade. Então aceitei para que pudéssemos começar a limpeza por 2 semanas. Ela me disse que era necessário mais 15 dias, porque embora eu tivesse fazendo as limpezas, ainda eu não acreditava muito no que estava acontecendo comigo. E eu tinha que crer que era verdade, e para quando eu voltasse com fé, para conseguir desfazer aquele trabalho. Então comecei a cura. Durante aqueles dias, minha chefe me chamou ao escritório. Naquela época, eles me deram a carta de demissão. Argumentaram que eu não estava tendo um desempenho eficiente há muito tempo e que a empresa não iria mais me manter. Com a liquidação, paguei o aluguel e outras coisas que eu devia, mas isso acabou muito rápido, em questão de dias. A partir daí, não consegui dinheiro de forma alguma. Foi o meu companheiro que me apoiou em todas as coisas. Em casa, a comida estragava facilmente, mesmo quando estava na geladeira.
Entre todas as coisas que aconteceram nesses 15 dias, teve uma em que, enquanto eu assistia televisão na sala, me puxaram da cadeira a quase 2 metros de distância. Senti como se estivessem puxando o meu cabelo. Eles não queriam me deixar ir. Essa foi uma das experiências que mais me deram terror. Foi em plena luz do dia. Meu companheiro levantou-se rapidamente e pegamos a Bíblia para orar. Tentei falar, mas não consegui. Minha voz não saiu. Durante esses 15 dias, apareceram moscas, larvas, como um nó podre. Também aparecia a umidade. À noite, as lâmpadas acendiam sozinhas e apagavam. Você via sombras passarem de um lado para o outro. Eu pensei que iria enlouquecer mesmo, mas não era assim. Eu não estava enlouquecendo. Pelo contrário, eu estava vivendo essa situação consciente do que tinham feito comigo, a ponto que muitas vezes eu tive sonhos, pesadelos, vendo o que eles fizeram comigo, como as coisas foram feitas através da bruxaria. Nessas ocasiões, eu pude ver meu ex-companheiro fumando lá embaixo. Também vi ele fazendo o trabalho com a bruxa, com aquela pessoa que via me machucar em meus sonhos. É uma experiência que nunca esquecerei, algo que vai ficar na minha memória, que o mal vem de pessoas que menos se imagina, porque nunca imaginei que meu ex-companheiro pudesse fazer algo assim comigo. Quando voltamos na casa da senhora, ela me preparou uma notícia que me deixou gelada. Além do trabalho que fizeram com minhas roupas, também me deram uma refeição. E foi uma pessoa que eu menos esperava, minha própria irmã de sangue. Meu ex pagou um dinheiro para ela me dar uma comida, onde também tinham feito bruxaria. Ela aceitou, porque não era indiferente a ele. Ela também dizia que sempre me invejou, por ser alguém que conseguia as coisas sem muito esforço e me fazendo ser amada pelas pessoas. Além disso, fizeram trabalho, não só apenas no local onde eu morava. Eles também usaram uma foto e algumas de minhas roupas para enterrar no cemitério, onde convocaram o espírito que estava me consumindo pouco a pouco. Em poucas palavras, colocaram um morto em mim, para que ele me seguisse aonde quer que eu fosse. Isso foi o que me fez pensar muitas vezes em tirar a minha vida. Embora o dano estivesse muito avançado, eu ainda poderia pará-lo, mesmo que ficasse com uma espécie de efeito colateral e a parte espiritual realmente me incomodasse. A senhora me disse para não ter medo, que ela iria me ajudar. Ela me disse para conseguir certos materiais para ela. E foi isso que eu fiz. Com eles, ela começou a limpar as coisas para mim. Ela foi realmente um anjo que apareceu na minha vida. Segui todos os conselhos que ela me deu, embora tenha tido que parar de vê-la a pedido dela. Ela me disse que eu deveria sair da cidade, mudar meu nome e fingir que era outra pessoa. Ninguém da família sabe de mim, porque meu ex-companheiro ainda está procurando ajuda para fazer trabalho de bruxaria. Então, é melhor que ele pense que eu esteja morta. Um dos bruxos que primeiro fez o trabalho em mim já faleceu, e isso foi naquela época em que eu estava me recuperando. Então meu ex-companheiro foi até uma bruxa para que ela pudesse continuar fazendo o serviço para mim. Mas ele já foi em lugares onde a maioria lhe disse que não, que havia abusado desse conhecimento e, por respeito à própria bruxaria, os grandes bruxos e curandeiros se recusaram a ajudá-lo. Mas ele encontrou alguém para continuar com o jogo dele. Ele ainda hoje, em 2021, continua fazendo trabalhos de magia negra para mim. Ainda sinto muitas coisas. Sinto as mesmas dores de cabeça, cansaço. Todas as coisas que tento fazer, a maioria não dão certo. Ele até mandou fazer um trabalho de bruxaria para o meu companheiro, para que ele me deixasse. Ele está sem emprego. O pouco que temos para comer, damos para as nossas meninas, porque devido a todo o trabalho que esse homem manda fazer, a gente não consegue nada.
Muitas vezes a gente tem que passar por situações econômicas super difíceis, coisas que eu não desejo a ninguém. Entendi que o trabalho de bruxaria existe, que quando uma pessoa não leva isso a sério, muitas vezes pode causar a morte, porque eu estava prestes a morrer. Ele nunca se cansará de me machucar, mesmo que eu tenha feito trabalhos para me limpar com as ervas. Acredito nos santos, em Deus e na Virgem. Acreditar em tudo isso me ajudou. Meu companheiro nunca me deixou sozinha, pelo contrário. Com o passar dos anos, meu corpo foi refletindo todas as marcas de tudo que ele fez comigo. Meu corpo mostra as coisas. O que esse homem fez comigo é horrível. Por isso, amigos, eu lhes digo, a bruxaria existe. Eu digo porque estou vivendo isso em primeira mão, porque meu companheiro acredita que devido a todo o trabalho que ele fez para mim, eu já deveria estar morta. Às vezes tenho notícias que ainda está me procurando. Meu cabelo ainda continua caindo. Eu ainda acordo sendo arranhada e espancada. Meu corpo ainda dói. Ainda tenho dificuldade para dormir. Tenho dificuldades com muitas coisas. Me apego muito a Deus, que é quem nos ajuda. Também me apego ao meu companheiro, porque ele é muito bom conosco. Acho que sem ele eu estaria morta. Essa é a triste história da minha vida, mas é a realidade da bruxaria. Tenho fé em Deus que vou progredir e que todos esses trabalhos que já foram feitos para mim serão devolvidos. Eu agradeço a Senhora porque graças a ela estou viva. Sei que posso continuar lutando. Agradeço a quem puder compartilhar meu testemunho. Muito obrigada. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.